Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos fazer um ótimo estudo juntos, principalmente unidos em nome desse mestre que nos ama tanto. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante em nossas vidas, já que todos nós temos uma certa anteninha e conectados estamos à espiritualidade, né? A informações que circulam por aí. E justamente vamos falar sobre pressentimentos, premonições, né? Intuições. Será que são infalíveis? De onde vem? Qual a origem dessas premonições, desses pressentimentos? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive muita dúvida, ainda mais porque de vez em quando você acorda com um peito meio que oprimido, né? Com alguma sensação ruim. E aí, às vezes acontece alguma coisa, outras vezes não acontece nada. Tentar explicar o porquê dessas sensações. E dentro desse tema, nós vamos precisar voltar um pouquinho em cima de assuntos relacionados, né, ao passe, relacionados à mediunidade, diversos temas que nós em lives passadas conversamos. Vamos utilizar um pouquinho dessas informações, né, para compreendermos de maneira mais aprofundada. Ninguém vai sair hoje daqui expert nesse assunto, que não é a proposta, né? Mas vamos tentar compreender um pouquinho mais, que é muito importante a gente estar sempre buscando atualização, né, um conhecimento maior. Mas antes, vamos dar aquela olhada para ver quem já está aqui conosco. E as pessoas já estão chegando. Sérgio, meu querido amigo, que Jesus te abençoe, abençoe toda a sua família. Fiquei muito feliz de ver a Bia semana passada lá, na nossa reunião. Passou rapidinho para te buscar, mas fiquei muito feliz de reencontrá-la. Lúcia, muito boa noite, Lúcia, bem-vinda. Que Jesus ilumine você também. Obrigado pela sua presença. Albertinho, meu irmão, sempre ajudando na live, sempre ajudando na divulgação. E com um pensamento sempre me dando força, porque às vezes a gente fica meio perdido, meio desencontrado, e esses pensamentos amigos dos nossos irmãos sempre ajudam. Obrigado, meu amigo. Elizabeth, muito bom tê-la aqui conosco. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no livro Jesus e Atualidade. Na quinta-feira estamos sempre juntos, né, Beth? Jesus te ilumine. Albertinho, manda um beijo para Ângela, tá? Que Jesus ilumine o casal. Elisa, muito boa noite. Bem-vinda. Que Jesus ilumine você também. Obrigado pela presença. Marisa, minha querida amiga, que Jesus toque seu coração sempre, que você continue sempre sendo essa pessoa especial, tá? Obrigado demais pela sua contribuição, principalmente ali segunda-feira. Vocês fazem um trabalho tão silencioso, né? E tão importante para casa. Obrigado mesmo. Maria Terezinha, muito bem-vinda. Que Jesus ilumine você, toda a sua família, em especial seu neto, que eu gosto tanto. Super beijo. Socorro, minha querida. Muito boa noite, muito boa noite. Obrigado pela presença. Que Jesus ilumine você, toda a sua família também. Obrigado demais. Marta Macedo, muito boa noite. Bem-vinda, que Jesus também esteja em seu coração, iluminando você e sua família. As pessoas vão chegando e elas vão se acomodando no nosso espaço virtual. Lembrando que nossa live é feita, como o próprio nome diz, ao vivo no Facebook. Mas logo em seguida que termina, eu subo a gravação para o YouTube. Eu poderia fazer
ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube, mas a minha preocupação é que às vezes a conexão cai e tal, e aí a gente fica com a informação capenga nos dois. Então eu prefiro fazer ao vivo no Facebook, gravar e dando tudo certinho eu subo para o YouTube, que aí eu garanto pelo menos um espaço, a live do início ao fim 100% correta. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar sobre pressentimentos, premonições. Minha mãe era a rainha dos pressentimentos, né? Das premonições, mas só com o filho mais velho, meu irmão mais velho, o Zé, né? O terceiro filho, eu acho que cai um pouco na despreocupação e ela não tinha tanto pressentimento ruim em relação a mim. Então aí a gente já começa a perceber que muito das nossas preocupações são direcionadas, né? E a gente sempre tenta achar explicação espiritual para as nossas angústias, para os nossos pensamentos assim esquisitos. Será que eu estou sentindo alguma coisa? Muitas vezes não, muitas vezes é a preocupação natural das pessoas. E tem gente que é muito mais receosa, muito mais preocupada, e outras pessoas que são mais leves. Eu, como sou o terceiro filho, eu tinha menos esse problema. O Zé Ricardo, o mais velho, que a gente brinca do queridinho da mamãe, quando ele saía assim com 18, 19 anos e chegava 11 da noite, minha mãe estava histérica. Meu filho, são horas, meu Deus do céu, eu estava aqui angustiada. Eu também, na mesma idade, mas já terceiro filho, chegava às vezes 7, 8 horas da manhã do outro dia. E minha mãe, bom dia, meu filho, chegou na hora do café. E aí o Zé devia olhar assim, que pode? Eu chegava 11 da noite e quase apanhava, e esse marginal aí chega a essa hora e a mãe trata dessa maneira. Por quê? Porque terceiro filho, nem água filtrada precisa. Pode beber água do poço, que não pega doença, não. É claro que pega. Mas o terceiro filho já é um tratamento diferenciado. Mas nem sempre as nossas percepções são somente as nossas preocupações do dia a dia. Às vezes realmente sentimos alguma coisa diferente e tem uma explicação extrasensorial, né? Vamos chamar de paranormal, né? Além da normalidade, além dos nossos sentidos físicos. E aí nós podemos imaginar uma explicação bem plausível em cima de um tema que nós já conversamos, que é o tema mediunidade. Kardec apresenta, né, esse tema para a gente. Ele fala no Livro dos Espíritos, mas principalmente tem um livro todo dedicado à mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. E o que Kardec vai dizer? Que todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau é, por esse fato, médium. Dentro dessa definição muito ampla, todos nós, todos os seres humanos, somos mais ou menos médiuns, porque sentimos em qualquer grau. Não estamos falando da mediunidade, por exemplo, de Chico Xavier, né, que era um grau assim elevado, né? Mas às vezes uma percepçãozinha aqui, um arrepião ali, um arrepio, né? Às vezes a gente sente um arrepio, alguma coisa estranha, e isso pode ser um sinal de mediunidade. O importante é a gente salientar, e eu sempre falo isso, brincando, que dentro da casa espírita, essa mediunidade assim mais básica não vai servir para muita coisa. Vamos supor, você é médium de quê? Ah, eu sou médium de arrepio. Leco, você sentiu alguma coisa? Ah, senti um arrepio. Nossa, não é. Então a pessoa precisa fazer uma psicografia na casa espírita, a famosa psicofonia, que seria uma incorporação, né? Então nós temos dentro da casa espírita um conceito um pouquinho diferente, mais elevado de mediunidade. Mas o conceito amplo, um conceito geral, é em qualquer grau a percepção dos espíritos. Dentro dessa lógica, se nós estamos, às vezes, fazendo algum trabalho, alguma coisa, ou vendo televisão, chega um espírito do nosso lado
e comenta assim: olha, cuidado, porque seu filho está envolvido com mais companhias. Muitas das vezes nós não vamos compreender de maneira objetiva isso, já que a maioria da população não é médium ostensiva. Tem gente que vai ouvir realmente as palavras, mas não é o caso da grande maioria da humanidade. Mas, como nós dissemos aqui, a maioria da humanidade, quase a totalidade, sente em qualquer grau. Então, mesmo não ouvindo de maneira direta, a informação acaba entrando através de uma intuição e a pessoa já começa a olhar torta. Mãe é ótimo para isso, né? Mãe tem uma intuição, né? Mulher em geral, né? Mulher tem uma intuição mais apurada na média. Então, muitas das vezes, ela não sabe o que está acontecendo, mas que ela percebe que tem algo estranho no ar, percebe. E o que é isso? Muitas das vezes, a influência de um espírito. Quer dizer que seja verdade? Não, não quer dizer. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos em contato com espíritos de todos os níveis. Tanto os nossos mentores, tanto espíritos evoluídos que nos ajudam, né? Quanto espíritos ainda muito endividados e que às vezes querem plantar algum tipo, né, de dúvida, de preocupação em nossas cabeças. Por isso que Kardec, quando ele define mediunidade, ele associa a mediunidade com Jesus. Porque se estivermos inclinados, se estivermos apoiados no cristianismo, é extremamente importante essa 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 conexão com o ideal cristão. Por quê? Porque por si só já seleciona os melhores espíritos em comunicação conosco. Não que seremos imunes, que muitas das vezes nós vamos ser testados, mas a maioria das vezes estaremos conectados com os bons espíritos e eles jamais vão tentar nos enganar, jamais vão tentar abalar a confiança. É claro que às vezes eles vão falar alguma coisa no sentido de alertar, né? Como eu falei assim, imagina o nosso filho, o filho está envolvido em algum problema, saindo com más companhias, olha, cuidado. E isso vai gerar um certo pensamento, uma certa tensão maior. Mas jamais eles vão inventar uma situação. Então, a coisa mais importante dentro das premonições, né, dos pressentimentos, da intuição, é associarmos a essa prática sempre com Jesus. Um pensamento reto, um pensamento digno, oração, pedir sempre que Jesus nos abençoe, nos ilumine, envie espíritos para trabalhar, para nos ajudar, mas espíritos iluminados que queiram o nosso bem. Isso é muito importante. Mas além do fator mediunidade, que é essa percepção de um pensamento, de um espírito que chega em nossas vidas materiais, nós também temos uma outra explicação para isso. E aí eu preparei uma imagenzinha que eu achei bem bonitinha, que é a tal da emancipação da alma, onde os espíritos dizem que o espírito, a nossa alma, não é como uma ave presa em uma gaiola. Então a gente acha que nós somos, né, igual o passarinho azul. Nossa alma está preso dentro do nosso corpo, mas não, muitas das vezes a nossa alma, ela consegue um espacinho e ela sai. Ela vai dar uma volta fora do corpo físico, e isso permite com que tenhamos informações além das informações que estão circulando aqui no mundo material. Ok? E qual a maneira mais simples de darmos essa passeada, nossa alma sair do nosso corpo? É na hora do sono. Quando dormimos, somos iguais àqueles presidiários, né? Que tem o banho de sol todo dia. Então, o nosso espírito dá uma saída, a gente está lá com o corpo dormindo, e vai dar aquela respirada no plano, vai voltar para a sua natureza, né? Que é o plano espiritual. E às vezes, nessa nossa ida para o plano espiritual,
vamos ter informações relevantes e quando retornamos, não lembramos exatamente, mas guardamos o quê? Uma certa intuição. E aí vai gerar um pressentimento. Por quê? Porque a nossa realidade não é essa realidade material. A nossa realidade é a realidade do espírito. E quando saímos, vamos respirar essa atmosfera cheia de novas informações e, ao retornar, guardamos alguma lembrança, mesmo que seja lá no nosso inconsciente, mas ela fica e ela acaba influenciando o nosso consciente. Está dando para entender? E uma das maneiras que mais essas recordações desse nosso passeio fora do corpo, quando estamos dormindo, é o sonho. O problema é que o sonho, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele é bem truncado, ele é bem confuso, né? Eu lembro que uma vez eu li, eu tenho que procurar de novo esse livro. Eu fiz uma palestra, um dos livros maravilhosos de André Luiz, onde ele vai dizer que a grande maioria dos nossos sonhos, eles não têm nada a ver com a realidade do plano espiritual, mas sim com as nossas preocupações aqui na Terra. Quem não passou por isso? Vai ter uma prova, algo importante no outro dia, e aí você sonha que está fazendo a prova, mas esqueceu a caneta. Ou se você vai viajar, você não está com a passagem, você não está com o seu documento de identidade, com o seu passaporte, e você não consegue entrar no avião. São as nossas preocupações naturais e que os nossos sonhos giram em torno disso. Mas existe uma parcela, e que não é desprezível, que os sonhos significam o quê? O nosso inconsciente. Aí já vamos entrar na área da psicanálise, onde Freud, onde Jung, eles começaram a nos apresentar isso, né? E muitas das vezes nós temos no nosso inconsciente, né, algumas questões que foram muito mal trabalhadas aí nós podemos bloquear, seja lá o motivo. E na hora do sono e o sonho, essas informações, elas dialogam com o nosso consciente. E aí, vamos supor que eu tenho um chefe e que eu acho esse chefe realmente terrível, uma pessoa venenosa, uma pessoa tóxica. Eu vou sonhar com uma cobra e eu vou esganar essa cobra. Por quê? Porque às vezes essa cobra, dentro do meu inconsciente, está representando o meu chefe, e como eu odeio ele, o meu sonho é esmagá-lo. E aí, no meu sonho, vai ter o quê? Vai ter essa representação. Prato cheio para um psicanalista, né? Interpretar e começar a trabalhar esse sentimento. Né? Não vamos agora imaginar que toda cobra que a gente venha sonhar seja o nosso chefe, seja a nossa sogra, seja o que for. Não vamos entrar nisso, mas existe essa explicação e que esse tipo de lembrança do sonho não é desprezível, é muito comum, tá? A minoria, a menor parte dos sonhos, aí sim são os sonhos ditos espíritas. Isto é, as recordações das nossas viagens astrais durante o sono. Tem gente que tem muito mais facilidade de recordar. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade razoável de recordar sonhos, e são sonhos às vezes muito lúcidos, né? Onde eu lembro exatamente do trabalho que eu estou fazendo na casa espírita, de uma aula que eu estou fazendo, né? Mas às vezes, dentro dessa lucidez, também tem informações muito truncadas. Os personagens eu percebo que modificam, né? Depois eu vou associando, ah, não, era fulano que eu estava conversando, mas na minha recordação era uma outra pessoa. E eu fico imaginando, vamos supor que eu encontre o meu mentor espiritual no plano espiritual, enquanto eu estou dormindo, ele está conversando comigo. Eu não tenho nenhuma recordação da fisionomia dele. Então, como vocês acham que eu vou lembrar desse sonho quando eu acordar? Já que eu não tenho
a recordação física na minha memória, aqui no meu cérebro, da face, do rosto do meu mentor. Eu vou associar esta pessoa com alguém que eu tenho aqui na Terra carinho, respeito, admiração. Então, às vezes, vai ser um senhorzinho, vai ser meu pai, vão ser algumas pessoas. Então, nossa, eu sonho tanto com fulano, por quê? Porque essa pessoa, ela é associada quando eu converso, por exemplo, com o meu mentor. Vocês estão entendendo como é que funciona a nossa mente? Né? As coisas não são simples de você lembrar de tudo, ok? E o nosso sonho, neste caso, ele vai revelar muita coisa. É o famoso tema emancipação da alma, quando a nossa alma fica por um certo tempo livre, claro que não é livre 100%, né? Ela fica com alguns fiozinhos de ligação, senão estaríamos desencarnados, e temos acesso a outras realidades. Kardec, ele vai aprofundar um pouquinho esse tema. Ele vai sair do sono e ele vai para o sonambulismo. Mas é importante, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu lia sonambulismo, eu associava com o sonambulismo comum. Aquele que a pessoa está dormindo, de repente ela levanta, ela começa a falar uma porção de coisa desconexa, às vezes ela vai para a rua, acorda no meio da rua. Não é esse o sonambulismo. O sonambulismo que ele está falando seria o que nós estudamos lá no livro, nos domínios da mediunidade. Houve uma semana que falamos sobre isso, que era o capítulo era Desdobramento em Serviço, onde a pessoa naturalmente, numa reunião, o espírito dela sai, ela está dormindo aqui, né, mesmo sentadinha, como se fosse um sonâmbulo, e ela vai falando as coisas que ela está vendo no outro plano, tá bom? Através desse fio que liga o corpo físico ao espírito. Então seria esse sonambulismo, né, espiritual, vamos dizer assim, não é o sonambulismo físico. Então eu criei também aqui uma telinha para compreendermos um pouquinho melhor. O que Kardec chama de sonambulismo natural? Em O Livro dos Espíritos, nas questões 425 até 432, Allan Kardec usa o termo sonambulismo natural para descrever um estado psíquico especial em que o espírito da pessoa se desprende parcialmente do corpo durante o sono. O sonâmbulo natural pode, por exemplo, relatar coisas que não viu conscientemente quando acordado. E nós temos o sonambulismo comum, segundo a medicina, né? Na medicina moderna, o sonambulismo é um transtorno do sono, uma parassonia. Ocorre durante o sono profundo, a pessoa não tem consciência do que faz, ao acordar não se lembra de nada, né? É explicada por uma dissociação neurológica, não por uma emancipação espiritual. Ou seja, o sonambulismo clínico é físico e inconsciente, enquanto o sonambulismo kardecista é espiritual e lúcido, tá? Tem essas diferenças. Então, Kardec ele estudou bastante esse modo de emancipação da alma, que foi o sonambulismo, tanto o natural quanto o provocado. O provocado era uma pessoa que não tem isso naturalmente, mas ela estava sentada, aí ela é magnetizada, recebe uma energia através das mãos de um médium, do magnetizador, melhor dizendo, e o espírito dela desacopla do corpo, mantendo uma ligação, lógico, que ela não morre, e ele sai e vai fazer as coisas, mas é provocado. E tem outras pessoas que é de maneira muito natural que isso acontece. Então Kardec fazia testes. Por exemplo, ele botava numa sala ao lado um, um baralho. E aí pegava 3 cartas e colocava ali. Vamos supor, um ás, um rei e um 7 de paus. E aí ele pegava o sonâmbulo no quarto onde ele estava, ele magnetizava, essa pessoa saía do corpo, ia na sala ao lado e via. E falava, ó, estou vendo aqui a carta Ás, 7 e o rei, todos de paus. Então ele começava a fazer os estudos. Por isso que Kardec definia o espiritismo também como ciência. Por quê? Porque ele conseguia fazer esses testes
e voltar a fazer, repetir, utilizando o método científico. Às vezes a gente não entende, por que o Espiritismo se diz ciência? Justamente por isso, porque Kardec se utilizou em diversas vezes de método científico, né, repetindo as experiências e dando sempre os mesmos resultados para comprovar, chegar a algumas conclusões. Porque vamos supor, ele vai lá e coloca um dado, aí o número 3. O espírito vai lá, vê 3 e volta. Mas às vezes a probabilidade é razoável de achar o número 3. Então ele dificultava, justamente colocando informações mais elaboradas, cores, colocava coisas dentro de gavetas. E ele dizia: não, porque o espírito não tem limite. Ele consegue ver através da matéria. Então, ele conseguia enxergar o que estava escrito no papel dentro de uma gaveta. E aí Kardec tinha certeza absoluta, né, através dessas experiências, de que realmente tem algo mais da matéria nos nossos corpos. E ele chamou isso de alma, né? Quando está encarnado, o espírito é chamado de alma. Uma outra situação relacionada a esse desprendimento do corpo, só que de maneira mais profunda ainda do que o sonambulismo, seria o êxtase. O êxtase, Kardec vai definir quando o espírito sai do corpo e a ligação fica muito, muito tênue. O corpo só tem um pouquinho de vida física ali. Às vezes as pessoas até acham que a pessoa morreu, e esse espírito, apesar de ligado, vai para muito, muito longe e consegue alcançar esferas superiores da espiritualidade. Então, a questão mais ligada a isso que nós falamos ainda há pouco, né? O sonambulismo natural ou provocado, seria mais aqui na esfera física. E quando o espírito consegue se deslocar para esferas espirituais, lugares mais distantes, aí eles chamam de êxtases. E a Igreja Católica está repleta de santos que tinham esses êxtases. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que nós chamamos a nossa sala de passe, né, de Teresa d'Ávila, ela tinha esses êxtases, né? Ela ia para as regiões sublimes, se encontrava com Jesus. São Francisco de Assis também. Então a gente está falando de espíritos muito evoluídos, dos santos, e que se comunicavam, que tinham contatos com lugares assim especialíssimos. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos espíritos vulgares, encarnados, que também conseguem ir para muito longe. Não quer dizer que vão entrar em contato, por exemplo, com Jesus, não é o caso. Mas conseguem ir para regiões bem distantes. Vamos supor, a pessoa vai para a capela visitar, ela sai do corpo e vai. E consegue ver como é que era o planeta lá em Capela, como é que ele está e volta. Estou inventando aqui, tá? Então isso seria o êxtase, quando a pessoa vai para muito, muito longe. Aí entra uma dúvida. Poxa, a gente já viu que esse planetinha que fica lá nessa constelação de Capela são 41 anos-luz de distância aqui da Terra. Como é que ele consegue ir imediatamente e voltar imediatamente, já que dentro das leis físicas a matéria ela só se desloca, né, no máximo da velocidade, a velocidade da luz. E aí nós vamos entrar num assunto aqui que não é propriamente espírita. Vamos falar alguns conhecimentos espiritualistas que eu já ouvi por aí, mas que tem uma explicação interessante e que eu vou passar para vocês. Por quê? Porque quando nós estamos falando desse deslocamento mais básico, mais próximo da gente, é o nosso perispírito, que é material e que ele vai e que ele volta. Mas quando é o êxtase, quando são lugares muito distantes, já não é mais o nosso perispírito, já é o nosso corpo mental e que não é mais matéria, tá? Então, os espiritualistas que fazem isso, que estudam isso, dizem que a velocidade é superior, muito superior à velocidade da luz. É a velocidade instantânea do pensamento.
No próprio Livro dos Espíritos, eles dizem que a velocidade maior é a velocidade do pensamento. Quando o espírito pensa, ele já está nesse local, né? Então é importante a gente entender mais ou menos isso. Perfeito? Só que o que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui de sono, sonambulismo e êxtase. Quando estamos dormindo, né? O nosso corpo está desacordado e o nosso espírito sai. Mas Kardec apresenta uma maneira de emancipação que não depende do corpo estar acordado. Quer dizer, desculpa, está dormindo. O corpo pode estar acordado. Que ele vai chamar de dupla vista. Mais uma vez, nossa alma, nós não estamos presos numa gaiola. Nós expandimos. E às vezes essa expansão, apesar de estarmos acordados, ela consegue buscar informações fora do nosso corpo, no mundo espiritual. Perfeito? Então vamos dar aqui, fazendo uma diferença entre mediunidade e emancipação da alma como dupla vista. Eu sou um médico. E aí, meu paciente chega, me apresenta aqui um raio-x, eu vou olhar o raio-x, aí vou ver que está estranho, que eu não consigo identificar direito. E aí chega um espírito que trabalha comigo, um espírito bom, e fala assim: meu filho, pede para ele repetir esse exame e num outro laboratório, porque não está legal essa radiografia. Alguma coisa ali aconteceu, o aparelho está ruim, houve uma interferência. E aí eu chego, poxa, refaz esse raio-x, eu não confio nesse laboratório. Faz no lugar tal, 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 aí a pessoa vai, aí aparece realmente a explicação com esse novo exame dos maus. O que é isso? É mediunidade. O médico, ele sentiu uma intuição e pediu para a pessoa refazer o exame. Agora vamos pegar um médico que não é médium, mas que tem essa capacidade de emancipação da alma, a famosa dupla vista. A pessoa chega falando que está com uma dor no peito, tal, 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 tal. Ela, o médico, consegue enxergar não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, porque a alma se expande e, de alguma maneira, ela já enxerga o pulmão da pessoa e vê: opa, tem uma lesão aqui. Meu filho, vamos fazer um exame? Fazer um raio-x aqui, porque eu acho que teu pulmão, tal, 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 tal. Por quê? Porque ela já percebeu. Entendeu a diferença? A dupla vista, a pessoa não precisa de um espírito para te alertar. É o espírito dela que se expande e consegue perceber as informações além do mundo físico, tá? Além do mundo normal que estamos acostumados. Então isso pode explicar o quê? Por exemplo, cartomantes. As pessoas estão sentadas na frente da outra, jogando lá o baralho, seja um qualquer tipo de tarô, e de alguma forma ela está captando, e às vezes nem está utilizando a carta, mas está captando essa expansão da consciência dela e lendo toda a sua vida. E às vezes, se essa pessoa for mal intencionada, ela consegue ler tão profundamente e aí consegue negociar com você fortunas, dando informações que para você são extremamente confidenciais, que só você sabia, mas que ela conseguiu ler. Olha o perigo, né? É claro que a gente querer saber o futuro, né, é maravilhoso, é legal, mas nós temos que ter muito cuidado porque nós não sabemos quem está na nossa frente, quem está executando esse trabalho, né? Muitas das vezes nós estamos tão angustiados, tão perdidos, e a pessoa percebendo isso, ela vai se utilizar isso contra a gente. Então temos que ter muito cuidado. Por isso que mediunidade, qualquer ação, Kardec definiu sempre com Jesus. E nem sempre as pessoas que estão querendo
nos ajudar, e vou botar entre aspas, estão com Jesus. Às vezes elas querem apenas tomar o nosso dinheiro. Então temos que ter muito cuidado, principalmente quando estamos perdidos. E às vezes nós vamos procurar essa assistência mais perdidos do que a própria pessoa que está ali na nossa frente. Eu lembro uma vez, eu era jovem, e aí eu estava cheio de problema. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou em alguma reunião para tentar saber como é que vai ser o meu futuro. Final de ano, né? Eu cabisbaixo, né? Todo triste. E aí eu descobri que tinha uma vovozinha que recebia uma preta velha e não cobrava. E dava lá os conselhos, ajudava. Eu falei, opa, se não cobra, isso é um ótimo indicativo, tá, pessoal? Se a pessoa não cobra, já é um ótimo indicativo. E aí eu fui conversar com a vovó. Cheguei lá cabisbaixo, desesperado, angustiado. Aí a vovó, e aí, meu filho, como é que você tá? Eu falei, ih, vovó, não tô bem não, eu quero saber como é que vai ser o próximo ano. Você pode ver para mim? Aí ela olhou assim e falou, ih, ano que vem vai ser difícil. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vai ser difícil, é? Como assim vai ser difícil? Ela eu tô vendo aqui muita doença. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Era o que eu tinha de bom, né? Eu tava sem dinheiro, com emprego ruim, né? Sem namorada. Eu falei, nossa senhora, ainda vou perder a minha saúde, era a única coisa que eu tinha. Eu falei, é sério? Ano que vem vai ser muita doença. Aí eu falei, e mais o quê? Ela, tô vendo aqui, ó, vai ter fome, hein? Eu falei, meu Deus do céu, eu sei que meu emprego é ruim, mas eu devo perder meu emprego então, né? Porque se eu for passar fome, é porque. E eu já comecei a ficar desesperado, né? E aí, mais o que, vovó? Ela falou assim: olha, eu tô vendo aqui, vai ter muita guerra. Aí eu falei: peraí, vovó, você tá falando de mim ou tá falando do mundo? Ela, eu tô falando do mundo. Eu falei: ai, meu Deus, graças a Deus, olha o nível de desespero que eu tava, né? A guerra, eu falei, que se dane a guerra, eu quero saber de mim, não quero saber do mundo. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, e de mim? Aí ela começou a rir e falou as coisas para mim. Mas vamos supor se a vovozinha fosse uma pessoa mal intencionada. Na hora que ela já percebe que eu estou desesperado, não, mas olha, mas tem como corrigir. Se você pagar isso, fizer isso, e aí daqui a pouco tira todo o nosso dinheiro, justamente porque ela percebe, seja de maneira clara, como foi o meu caso, ou quando ela tem uma leitura mais ampla da nossa alma. E tem pessoas que conseguem isso. Então tenhamos muito cuidado, tá bom? Dito isso, nós podemos fazer uma leitura para entender, dentro da literatura espírita, esse tema. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos, está no capítulo 8º, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Pergunta número 400. O espírito encarnado permanece de boa vontade no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente por sua libertação. E quanto mais grosseiro for o envoltório, mais o espírito deseja ficar livre deste. Então, qualquer oportunidade, gente, o espírito vai querer sair. E o sono é a grande chance dele. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e, como o corpo não precisa dele, o espírito percorre o espaço e entra em contato mais direto com os outros espíritos. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Creia bem que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdade do que quando acordado. Ele se lembra do passado e algumas vezes prevê o futuro. Ele adquire maior poder e pode entrar em comunicação com os demais espíritos, seja neste mundo, seja no outro. Muitas vezes você diz: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Você está enganado. Frequentemente é uma recordação dos lugares e das coisas que você viu ou verá em outra existência ou em outro momento.
É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco for o corpo, mais o espírito fica livre. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono. E aí eu lembro, né, quantas vezes já aconteceu isso. Eu não estava dormindo, mas já estava começando a pegar no sono. De repente, imagens apareciam muito vivas na minha frente. Eu não sei explicar, é como se fosse uma tela de um filme. E aí você toma até um susto. E aí daqui a pouco toca o telefone, a pessoa está ligando para você. É como se você já estivesse percebendo o pensamento dessa pessoa na sua direção, né? É impressionante como é que nós temos essa capacidade. Algumas vezes parece que ouvimos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhum nexo com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, e até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Algumas vezes é um eco fraco de um espírito que quer se comunicar contigo. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais captamos os mínimos detalhes. É um efeito da visão ou da imaginação? Foi o que eu estava dizendo, né? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura se desprender. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Às vezes, durante o sono ou adormecimento, temos ideias que nos parecem muito boas e que, apesar dos esforços que façamos para retê-las, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e desfruta melhor das suas faculdades durante esse momento. Também são conselhos que frequentemente outros espíritos dão, né? Então, por mais que a gente não lembre quando acordar, a informação está lá no nosso inconsciente e chega um momento que a solução aparece, a nossa tomada de decisão é mais clara. Por quê? Porque não precisa estar no consciente, né? Não precisa estar fresquinho, mas tem que estar lá dentro. E aí surge no momento certo. Para que servem essas ideias e esses conselhos, já que perdemos a lembrança deles e não podemos aproveitá-los? Essas ideias pertencem, por vezes, mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Porém, o mais frequente é que, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia retorna na hora necessária para uma inspiração de momento. E aí, Kardec vai falar sobre um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Tudo aquilo que nós falamos na introdução. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural. Deixa eu ver se está tudo direitinho, tá? Os fenômenos de sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda a causa exterior conhecida. Porém, em certas pessoas dotadas de organismo especial, esses fenômenos podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Foi o que nós falamos, né? Às vezes, uma pessoa com grande poder, né, magnético, ela consegue fluidificar o outro e ela entra nesse estado de sonambulismo. O estado definido pelo nome sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão por ele ser provocado, enquanto este outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém mais cogita pôr em dúvida, malgrado o aspecto maravilhoso dos fenômenos que ele apresenta. O que o sonambulismo magnético tem, então, de mais extraordinário ou mais irracional por ele ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado, mais uma razão para não lhe deixar nas mãos deles, sempre com pessoas sérias. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as pessoas. Mas enquanto isso, desculpe, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e já que contra fatos não há argumento possível, ele se credencia, não obstante a má vontade de alguns, e isso até mesmo na ciência,
onde ele penetra por uma multiplicidade de pequenas portas em vez de passar pela grande. Quando ele lá estiver se firmado, será preciso lhe conceder direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. E aí que se pode estudar a alma, porque nele ela se mostra descoberta. E aí você vê muitos casos também na psicologia, né, dos nossos profissionais que fazem hipnose, fazem regressão, né? Olha que interessante. Eu lembro de um livro que eu era muito jovem, que eu acho que eu já li umas 2, 3 vezes, né? Que era Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, era um psicanalista. E ele tinha esse poder magnético, né? Ele conseguia fazer hipnose nas suas pacientes e elas voltavam, né, em diversas etapas desta vida e algumas conseguiam regredir para vidas passadas. E ele conseguiu fazer algumas comprovações de reencarnação. É bem interessante esse livro. Depois, quem puder, tenta baixar ou comprar para ler. É bem legal. E aí você vê que atualmente, em diversas áreas da psicologia, as pessoas já se utilizam dessa energia magnética. Ora, um dos fenômenos pelos quais a alma se caracteriza é o da clarividência independente dos órgãos comuns da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo nem sempre vê, e conforme a vontade do experimentador, como se vê com os olhos. É de se admirar que, sendo os meios diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos. É racional querer efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, assim como o olho tem as suas. É preciso julgá-las em si mesmas e não por analogia. Não dá para a gente querer fazer a analogia do olho físico com a visão do espírito. O espírito não vê com os olhos. O espírito vê numa totalidade, né? É difícil a gente explicar isso porque a gente não conhece, a gente só vê pelos olhos. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é igualmente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limites além daqueles que são assinalados à própria alma. Ele enxerga por toda parte para onde a sua alma possa se transportar, seja qual for a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas no lugar em que está seu corpo, e sim como por efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, porque sua alma está lá na realidade. É por isso que seu corpo fica como se estivesse aniquilado e parece privado de sensações até o momento em que a alma venha retomar posse dele. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa do cansaço que o corpo sente após certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Como a visão da alma ou do espírito não é circunscrito e não tem um ponto determinado, isso é o que explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem por que nem como, já que para eles, como espírito, a vista não tem sede própria. Quando ele se volta ao seu corpo, essa sede lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica, ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido, né? Lógico, né? A pessoa está encarnada ainda. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades e nos conhecimentos segundo o grau da perfeição ao qual ele atingiu. E mais ainda quando estiver ligado à matéria da qual sofre influência. Tal é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. Uma coisa é São Francisco de Assis saindo do corpo, outra coisa sou eu. Então, muito provavelmente, a maneira como eu vou ver vai ser repleta de preconceitos, repleta de limitações, porque eu sou um espírito ainda muito terreno. Né? Então, Kardec está dizendo isso. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado, ao que já li isso, muito menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza e quanto mais se faz dela
objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra, o espírito sonâmbulo ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispíritos e servem de transmissão para o pensamento, como o fio elétrico. Portanto, o sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Isso é legal, né? Eu fico imaginando quando desencarnarmos, a gente vai ter que aprender novamente a falar, porque os espíritos, claro que os espíritos já um pouquinho mais evoluídos, eles não se comunicam pela palavra, mas pelo pensamento. Então, provavelmente, a gente vai ter um choque, né, até conseguir, né, entender essa nova regra. Portanto, o sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna extremamente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra localizado. É também por isso que uma assistência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento dessas faculdades que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade como na intimidade e num meio harmônico. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o efeito de contato da mão sobre a planta sensitiva. Então, Kardec devia estar explicando, né, por que às vezes, quando as pessoas ali, bem intencionadas, o grupo dele fazia experiências, fluía perfeitamente, e quando ele colocava pessoas de fora para fazer testes, né, para comprovar, às vezes dava muita dificuldade, porque essas pessoas atrapalhavam as comunicações. O sonâmbulo vê, às vezes, seu próprio espírito e seu próprio corpo, por assim dizer. São dois seres que representam sua dupla existência, espiritual e corporal, e, portanto, se confundem pelos laços que lhe unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se de uma outra pessoa, uma pessoa estranha. É que, às vezes, é o ser corporal que fala ao ser espiritual, e, noutras tantas vezes, é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência, cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece, em parte, durante sua encarnação numa matéria muito grosseira, mas sempre se lembra disso como espírito. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para falar sobre a dupla vista. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília, né? Vai estar acordado, e produz o fenômeno conhecido como segunda vista, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir, além dos limites de nossos sentidos. Eles percebem coisas ausentes em toda parte para onde a alma estenda a sua ação. Eles as veem, por assim dizer, através da visão comum e por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico é sensivelmente modificado. O olhar tem qualquer coisa de vago. Ele olha sem ver. A fisionomia toda reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão lhe são estranhos, no que a visão persiste, apesar dos olhos fechados. Essa faculdade, para aqueles que dela desfrutam, parece tão natural quanto a faculdade de enxergar. É para eles um atributo do seu ser, que não lhes parece excepcional. O esquecimento, na maioria das vezes, segue essa lucidez passageira, da qual a lembrança, cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a lembrança de um sonho. A capacidade da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Então, tem diversas gradações, né? No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, um tipo de segurança em seus atos que se pode chamar de precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Ainda mais desenvolvida, ela mostra eventos ocorridos ou a ponto de ocorrer. O sonambulismo natural e artificial, assim como o êxtase e a segunda vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, do mesmo modo que os sonhos, estão na natureza, eis porque têm existido desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde as mais altas antiguidades. E nisso se encontra a explicação de uma diversidade de fatos que os preconceitos fizeram com
que fossem vistos como sobrenaturais. Né? Então, existe a emancipação da alma, que é através do sono, do sonambulismo, do êxtase ou da dupla vista. Existe mediunidade, mas o que nós temos que tirar de lição hoje aqui? Tudo isso é extremamente necessário, mas precisa estar conectada à moral cristã. Jamais utilizar isso para ganho próprio, jamais utilizar isso para prejudicar as pessoas, sempre com um olhar nobre, sempre com um interesse de desprendimento, né? Não é para receber nada em troca. Eu sei que é difícil, que a gente vive num mundo material, onde temos diversas cobranças, diversas necessidades, mas essa é uma das dádivas que Deus nos apresenta. E coisas santas não podemos jamais jogar na lama. Perfeito? Então, acho que podemos fazer a nossa prece, né? Vamos lá, pessoal. Lembrando, copinho d'água. Que os espíritos sempre colocam o remédio necessário de maneira gratuita, invisível, para o refazimento dos nossos corpos físicos e espirituais. Vamos fechar os nossos olhos, então, vamos lembrar de Jesus. E lembrar de Jesus é lembrar de suas passagens maravilhosas. Dar de graça o que de graça recebeis. Ele nos aconselhou há 2000 anos. E quantas vezes recebemos dons diversos e precisamos utilizar disso para a vida material. Precisamos trabalhar, precisamos construir os nossos bens do mundo físico. Mas quando olhamos para Deus e enxergamos as dádivas espirituais mais profundas, mais límpidas, mais elevadas, esses dons são sagrados. E o que é sagrado precisa estar distanciado das impurezas do corpo físico, das impurezas da matéria. Jesus, ele curava não apenas os corpos físicos, mas ele também limpava as chagas espirituais e jamais cobrou um centavo, jamais exigiu um agradecimento, porque a obra é de Deus. E precisamos também pensar assim: os dons que vêm do alto são de Deus, não são nossos. E se não passam pela nossa existência, não nos pertence. Apenas somos intermediários. E nesse pensamento, nessa lógica, vamos vibrar. Vamos oferecer de maneira gratuita o que melhor possuirmos. Porque existem tantas pessoas necessitadas neste mundo. E às vezes o pão físico é o que menos elas precisam. Elas precisam do pão espiritual. Elas precisam do olhar de amor, de companheirismo, de compaixão. E todos nós podemos oferecer isso de maneira gratuita. Senhor, abençoa as nossas vidas, que possamos compreender que o essencial realmente é invisível aos olhos, não é material. E dentro dessa compreensão, que todos nós possamos unir os nossos valores mais sagrados e oferecer aos companheiros da espiritualidade maior. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, pessoal. E sempre lembrando, é claro que a caridade material é extremamente importante, mas nós somos muito mais do que o mundo material. Então vamos arregaçar as nossas mangas e, de alguma maneira, doar o que nós somos. E nós somos um espírito. Nós somos uma centelha divina. E nós temos muito o que doar. Obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E que Jesus nos abençoe. Fiquemos com o Mestre, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai que está nos céus. Até semana que vem, pessoal. Muito boa noite.